Olá pessoal, hoje eu trago para vocês uma aula de contabilidade de custos, onde nós abordaremos os critérios de avaliação de estoques. Quando se fala de estoques, a primeira coisa que se vem na mente, em geral, é a área de logística, porque de fato estoques é uma área primária da logística. Porém, a contabilidade também se interessa muito pela avaliação dos estoques. Por quê? Porque quando se fala em estoques de uma empresa, a gente pode se referir à quantidade física, mas a gente pode se referir também à quantidade monetária. Quanto que aquela empresa tem em estoques em determinado momento. E a contabilidade de custos, um dos objetivos dela é justamente avaliar o custo dos produtos. Então, se você considerar, por exemplo, uma empresa industrial, uma indústria qualquer que seja, ela tem estoques e aqueles estoques, os produtos são retirados do estoque para irem para a produção, as matérias-primas, por exemplo. Então, é primordial que a contabilidade faça o registro correto daqueles produtos que estão indo para a produção, daqueles insumos, para que seja feita uma avaliação correta do preço de venda, para que seja calculado corretamente o preço de venda do produto. Então, a contabilidade se interessa muito por essa questão dos custos do seu estoque. Agora, imagine uma situação hipotética. Imagine que você começou a trabalhar em uma empresa e essa empresa tem um único produto. Ela compra e vende, digamos que seja um comércio, compra e vende o mesmo produto. Então, você chegou na empresa, você fica responsável por registrar as entradas e saídas desse produto. Imagine que você chegou o primeiro dia para trabalhar, o estoque está vazio, o salão bem vazio, não tem nada dentro. E de repente chega um lote com 100 produtos, 100 unidades desse produto que você fica responsável por registrar. Só lembrando, nós temos sempre que analisar na ótica da empresa. Ou seja, se você está responsável por analisar, por registrar as entradas e saídas do estoque da empresa, então quando a empresa faz uma compra de produtos para colocar no estoque, você vai dar uma entrada no seu estoque. Então compra sempre vai ser entrada. Isso vocês têm que deixar ficar bem claro na cabeça de vocês. Compra sempre vai representar entrada, sempre. E venda, ou seja, a empresa fez uma venda do produto, esse produto vai sair do estoque. Então, sempre que houver venda, você vai dar uma saída de estoque. Então, compra, entrada, venda, saída. Sim, aí continuando o exemplo, suponha que você recebeu um lote de 100 produtos, lembrando que é um único item, não existe variação. A empresa só trabalha com um único e exclusivo item. E esse produto, vamos supor que ele custe R$ 60. Então você vai dar, esse é o preço de custo, preço de aquisição, não é preço de venda. Então a empresa comprou esse produto por R$ 60. Então você vai lá e dá a entrada no estoque, R$ 60 cada unidade. E digamos que no dia seguinte, digamos que não vendeu nada, deu aquela entrada e passou o dia e não teve mais movimentação no estoque. No dia seguinte, a empresa fez uma nova compra, só que agora, em vez de ser por R$ 60, ela comprou mais 100 produtos, mas o preço agora é 70. Em vez de ser 60, vai ser R$ 70. Aí vamos supor que agora a empresa vai dar uma saída de estoque. A empresa fez uma venda para o cliente e você vai retirar do seu estoque. Aí eu pergunto para vocês, você vai retirar esse produto daquele lote que entrou por R$ 60 cada unidade ou daquele outro lote que entrou por R$ 70? Então, vai depender do critério que você queira utilizar. Então, é isso que nós vamos estudar aqui e fazer um exemplo prático. Os três critérios principais que nós vamos ver aqui nesta explicação é o PEPS, o EPS e o custo médio ponderado. O PEPS é uma sigla que significa primeiro que entra, primeiro que sai.
Então, aquele que entrou primeiro vai sair primeiro. Essa é a ótica que é utilizada, por exemplo, com produtos perecíveis. Geralmente, quando se trabalha com produtos perecíveis, você dá saída primeiro naqueles produtos que entraram primeiro, porque, teoricamente, eles estão mais perto de vencer. Então, o primeiro que entra, primeiro que sai. Essa é a lógica do PEPS. No método WEPS, é o inverso, né? Então, o último que entrou vai ser o primeiro a sair. Sempre assim. O último que entra, primeiro que sai. Então, você, quando houver venda do produto, você vai dar saída primeiro no estoque daqueles produtos que entraram por último. E o terceiro método, o critério do custo médio ponderado, você vai fazer uma média de custos. Então, se você teve um lote que entrou a 60, um lote que entrou a 70, você faz uma média de custo do estoque e quando for registrar a saída do produto, você registra pela média que você tinha no estoque. Tá certo? Então, nós vamos agora ver um exemplo prático da utilização deste método. Vamos aqui utilizar primeiro o método PEPS. Considere, deixa eu só voltar aqui, que aqui está melhor. Um exemplo prático aqui. Imagine que você, nessa empresa que você está trabalhando, ela trabalha com um único item, empresa Sucesso SA. Trabalha com o único item que é, no caso aqui, ó, como vocês veem, mesas. Ela trabalha com mesas. E digamos que o saldo inicial aqui é de zero. Então você trabalha com um saldo inicial zero, aqui, ó. E você chegou para trabalhar na empresa no dia 1º do 10, 1º de dezembro. Então você iniciou o seu trabalho na empresa e você é responsável por registrar as entradas e saídas de estoque. E essas mesas entraram inicialmente no dia 1º de dezembro, aliás, de outubro, né? 1º do 10, 1º de outubro, a um preço de R$240, um lote com 32 mesas. Então você vai da entrada ou saída? Pense aí. Compra sempre vai ser entrada, certo? Porque aqui você está olhando na ótica da empresa. Quando for venda, vai ser saída. Então aqui, ó, você teve uma compra no dia 2, aí teve mais duas vendas, ó, compra no dia 1, venda no dia 2, venda no dia 4, compra no dia 6. Para facilitar o entendimento, no exemplo aqui, você nunca acontece de ter dois lançamentos no mesmo dia, certo? Digamos que num dia só acontece ou uma compra ou uma venda. E alguns exemplos que vocês podem encontrar, de repente, num livro, enfim, você pode pegar uma situação em que você não tenha saldo zero, você já tem um saldo em estoque, então você só continua com os lançamentos. Neste exemplo, o saldo é zero. Então, agora sim, vamos lá para a planilha. Vamos fazer primeiramente pelo método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Nessa tabela, uma tabela padrão, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Uma tabela onde você tem a data, o histórico, entrada, saída e saldo. Data sempre é a data da transação. Então, no caso aqui, nesse item A, nós vamos utilizar, colocar dia 1º do 10, né? 1º do 10, 1º de outubro. O histórico, de acordo com a orientação do livro que eu utilizo como base, que é esse livro do Osni Moura Ribeiro, Contabilidade de Custos Fácil, ele orienta que se faça, no histórico, se coloque simplesmente a nota fiscal da transação. Então, nesse item A, nós vamos colocar aqui o número da nota fiscal, simplesmente NF 3893. 3893. Aí eu gostaria que vocês pensassem bem e refletissem aqui. No caso, vai ser uma entrada ou vai ser uma saída?
entrada ou saída? Compra de 32 mesas. Compra, lembrando o raciocínio, sempre que for compra é entrada, sempre que for venda é saída. Então, no caso, se é compra, é entrada. Então, vamos dar entrada de 32 mesas. Aqui vai ser a quantidade, 32 mesas. Aqui vai ser o preço, no caso, R$240. Tá só assim mesmo. E aqui, meu povo, é a quantidade, a multiplicação, né? O valor em real. Você simplesmente multiplica o preço vezes a quantidade. Então, pode fazer aqui a multiplicação. Esse vezes este. Então, se você multiplicar 32 vezes 240, 32 mesas a R$240, dá 7.680. Então, esse é o total dessa compra, né? Então, imagina aí, você não teve saída no dia, não teve nenhuma saída. Aí eu pergunto a vocês, você não tinha nada, entraram 32 mesas. Se entraram 32 mesas e você não tinha nada, qual é o seu saldo? As 32 mesas que acabaram de entrar. Então, aqui no caso, você simplesmente vai repetir a sua entrada, porque o saldo final é esse. Não tinha nada, acabou de entrar isso, então é isso que você tem. Então, isso foi o registro do dia 1º de outubro, 1º do 10. Então, finalizamos aqui esse item A. Vamos para o item B. O item B é uma venda. Mas, primeiro de tudo, nós vamos colocar aqui a data. A data foi dia 2/10. No dia seguinte, 2/10, houve uma venda, né? Aqui no histórico, vamos colocar a nota fiscal, NF 6594. Ok? Então, não houve entrada, foi saída. Lembrando, venda sempre é saída. Então, houve uma saída, não houve entrada. Então, vamos colocar um tracinho aqui, viu? Sempre que não houver registro de entrada, por exemplo, ou de saída, você coloca um tracinho aqui para simbolizar de que não houve transação não houve entrada nesse dia. Apenas saída. Saíram 19 mesas. 19 mesas. Aí uma coisa interessante, até para você não se confundir. Sempre que houver entrada, sempre que houver compra, a empresa comprou um lote de produtos. Você sabe o preço pelo qual aqueles produtos estão entrando. Então, naquele item A, no item anterior, nós tínhamos o quê? Que já falava na questão que entraram 32 meses a R$240. Aqui no item B, ele não fala o preço. Por que ele não fala o preço? Porque justamente, pessoal, aqui para a contabilidade, para efeito da contabilidade de registro, vai depender, você que está calculando, que está trabalhando no estoque, que está fazendo esse registro, é que vai definir o preço de saída. Então, no caso aqui, como só tem um lote de produto, só tem produto a 240. Só entrou mês aqui a esse preço de 240. Se eu vou retirar 19 meses, obviamente que eu só posso retirar desses 240 que tinha aqui. Então, o meu custo de saída vai ser 240, não tem para onde correr aqui. Tá certo? Então, você vai tirar 19 mesas a um preço de R$240. Aí você faz do mesmo jeito, faz o que? A multiplicação. 19 vezes 240. 4.660. Aí agora a gente vai ter que calcular o novo saldo. Quanto é o saldo agora da empresa ao final do dia 2? Ora, se eu tinha 32 mesas e retirei 19, 30 menos as 19 32 menos as 19 que saíram, restam 13 mesas.
A 240, porque só tem um tipo de mesa, só tem um preço de mesa. Quando houver mais de um preço, aqui a gente vai ver aqui como é que faz. Mas por enquanto só tem um preço, que é 240, então não tem nem o que discutir. Aqui você simplesmente multiplica. Pronto. Então, nós tínhamos aqui no dia 1º 32 mesas, a 240 dava 7.680. Só que agora, como foram retiradas 19 dessas mesas, então restaram 13 ao custo de 240. Então, eu tenho hoje no estoque 3.120. Vamos para o item C. Novamente uma venda. Venda de 5 mesas. Então, que dia? Dia 4. Dia 4/10. NF 9033. Você teve entrada ou saída? Tem que estar afiado nesse quesito. Sempre que for venda, saída. Então não houve entrada aqui. Saíram 5 mesas. O custo é o mesmo, 240. Aí você vai ter que fazer só a multiplicação de 5 vezes 240. 1.200. Pois bem. Agora nós vamos calcular o novo saldo. Eu tinha 13 mesas. Retirei 5, vendi 5. Ficaram quantas mesas no estoque? É só fazer 13 menos 5, que dá exatamente 8 mesas. A R$240. Mais uma vez, nós não temos aqui... nós não temos preços diferentes, só tem um preço, só tem um produto de um preço unicamente. Então você simplesmente multiplica. Ok? Espera. Esse vezes este. Pronto. Então, ao final do dia 4, nós temos no estoque um saldo final de R$ 1.920 em mesas. Se você quiser saber o seu estoque em quantidade, R$ 8. Aliás, 8 mesas. Se você quiser saber o seu saldo em reais, 1.920 mesas. Agora, vamos para o outro lançamento. Do dia 6. No dia 6/10, de acordo com a nota fiscal número 7449. Agora, entrada ou saída? Letra D, compra de 38 mesas. Pessoal, sempre que for compra, é entrada. Lembrando que nós estamos aqui analisando na ótica do estoque. A empresa comprou, veio o produto para o estoque, entrada no estoque. Uma entrada de 38 mesas a um preço de quanto? 280. Então, lembrando que não é mais a 240, houve uma inflação e o preço aqui subiu para 280. O total aqui da venda, aliás, da entrada, você multiplica um pelo outro, 38 vezes 280, dá exatamente R$ 10.640 que acabou de entrar de mesas aqui para a sua empresa. Não houve saída, e agora nós vamos ter que calcular o novo preço, o novo saldo. Para calcular o novo saldo, aqui, o saldo no dia 6, você vai levar em consideração que já tinha, você já tinha isso aqui, Então você já tinha isso. Então você repete aqui o que você já tinha. Não tenho pena de repetir, porque tem gente que diz, eu vou economizar espaço aqui, não vou repetir. Mas para quando você está aprendendo, muitas vezes é muito fácil você confundir. Então, não tenha medo de repetir, pode repetir aqui, porque aqui nós estamos, se você analisar aqui, nós estamos analisando calculando o saldo do dia 6. Então, dia 6 foi isso aqui,
Então, no dia 6 você tem um saldo de quanto? As 8 que já estavam. Então, eu só repetir aqui para ele ficar na mesma linhazinha aqui do dia 6. Ó. Na mesma linha, está alinhado com o dia 6. 8 unidades que já estavam no estoque. No dia 4, essas 8 já estavam aqui. Só que entraram mais 38. Então, essas 38 aqui acabaram de entrar. Então, ó, eu vou repetir aqui, ó. Eu só repeti o que estava lá. 38 vezes 280, né? 38 vezes 280, que dá 10.640. Tá certo? Só que aqui nós temos aqui dois lotes. Um que entrou, um restante de um lote que entrou a 240, ó, são 8 unidades. E essas 38 unidades que acabaram de entrar. Então, quanto que eu teria, qual seria o meu saldo final no dia 6? Seria quantas unidades? É só somar aqui, ó, 8 mais 38. Então, no dia 6, se eu quiser saber só a quantidade em unidades, eu teria exatamente 46 mesas. Certo? E quanto que eu teria em saldo nesses 2 dias aqui? Ó? Se eu somar 1920 com 10.640, dá exatamente 12.560. 12.560. Então, esse valor aqui é a soma dos dois. Então, é o saldo monetário em dinheiro. Quanto que eu tenho no meu estoque em dinheiro? 12.560. Ah, professor, aqui vai somar preço? Não, pessoal, pelo amor de Deus, nunca somem esses preços aqui. Ó. Você soma a quantidade, você soma o valor em reais, mas aqui você não deve somar. Simplesmente bota um tracinho, tá certo? Coloca um tracinho aqui. Agora, encerrou. Você tem aqui já esse registro do dia 6 e você já calculou o seu saldo final. Então, você encerrou essa letra D. Vamos para a letra E. Na letra E, a empresa fez uma compra de mais 5 unidades. Compra, entrada ou saída? Entrada, né? Mas vamos logo aqui colocar a data e o histórico. Aqui para você não ficar tudo amarrotado, que é borrado, né? Não ficar bagunçado, melhor dizendo. Você deixa essas duas linhas aqui em branco e você vem para a seguinte aqui, ó, a próxima que está livre 100%. Que o próximo lançamento agora é dia 7. Pronto, dia 7, 10. No dia 7 foi uma nota fiscal 8252. Ok? E houve, no caso, uma entrada, né? De 5 unidades. Pronto. 5 unidades. Compra a entrada. A um custo de R$ 280. Certo? Então, 5 vezes 280. 5 vezes 280 dá 1.400. Então, aqui, pessoal, vocês vão ter que calcular o seu saldo no final do dia 7. Lembrando que não houve saída, só bota o tracinho aqui nas saídas. Só houve entrada. Então, aqui nós vamos analisar qual seria o seu saldo. Então, vamos repetir mais uma vez. É importante repetir para não confundir. Você tem esse aqui, ó, esses 8 unidades que entraram antes, certo? Você tem aqui essas 38 que entraram posteriormente. E você tem aqui essas 5 que acabaram de entrar.
Ok? Então, nós vamos agora fazer uma nova soma do saldo. Você vai somar essas três, 8 mais 38 mais 5 dá exatamente 51. 51 mesas. Aqui, ó, se você somar esses três, 1920 mais 10.640 mais 1.400, a soma dá 13.960. 13.960. E aqui os preços você vai somar? Não, você não vai, você nunca deve somar os preços unitários. Nunca. Bota só um tracinho. Então, no final do dia 7, nós temos aqui 3 lotes, né, que entraram a esses preços aqui. Ó. E a soma dá 51, e aqui também a soma dá 13.960. Então, esse é o saldo final do dia 7. Próximo lançamento. Houve uma venda de 25 mesas no dia 8. Então, vamos aqui. Mais uma vez, ó, você deixa esses espaços em branco. Então, aqui no dia 8 do 10, de acordo com a nota fiscal número 5445, houve uma entrada ou saída? Saída, né? Isso vocês já estão craques aí, ó. Venda é saída, sempre. Então, não houve entrada aqui nesse caso. Aqui ele está ficando com um tracinho pequeno, mas aí no caderno de vocês, vocês podem fazer o traço maior aqui, viu? De lápis. Então, venda foi saída de 25 unidades. Aí aqui é onde entra aquela percepção a respeito dos critérios de avaliação de estoques. Você vai retirar aqui desses produtos de 240 ou desses de 280? Tanto faz? Não, não tanto faz, pessoal. Essa questão do custo ela vai interferir inclusive no preço do produto. Porque se o produto está custando para mim 240, por exemplo, eu posso vender ele por 250. Né? Assim, de uma maneira simples, eu poderia analisar desta forma. Se o produto é 240, eu posso vender ele por 250, por 260, por 270. Mas, de repente, se o produto é 280, eu não posso vender ele por 270, por exemplo. Então, a empresa tem que analisar muito bem para ela não fazer um cálculo errado e ficar no prejuízo. Vender um produto abaixo de custo. Então, aqui nós vamos utilizar o método PEPS, inicialmente. Então, PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Eu pergunto aqui para vocês, qual desses aqui entraram primeiro? Esses 8, esses 38 ou esses 5? Obviamente que quem entrou primeiro foram esses 8. E aqui é importante você repetir e manter aquela ordem. Porque se você tiver somado ou não tiver mantido a ordem das entradas, você não vai saber mais quem foi que entrou primeiro, quantos que entraram primeiro. Então é importante você manter essa organização aqui. Então vamos aqui ver. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então esse aqui que vai sair primeiro, esse lote aqui, ó. Então eu vou tirar essas 8 unidades a 240, vou dar saída aqui. Ó, tô dando saída desses 8 a 240 reais. Só que ele vendeu só 8? Não. Se você olhar bem aqui, no dia 8 de outubro, ele vendeu 25. Só que eu peguei essas 8 logo. Ó. Eu vou até botar aqui a cor vermelha, para você... Não, tá vermelha. Para você saber que eu já retirei isso aqui, ó, só para não confundir. Esses 8 aqui já saíram. Você pode aí, no caso, no seu exercício do caderno, passar um traço no 8, no 240, no 1920, para você ter certeza de que aquilo já saiu. Então, só que ele não queria só 8, ele vendeu 25, então eu vou ter que tirar 25 do estoque. Então, pelo PEP, eu vou tirar primeiro o que entrou primeiro, tirei os 8,
E eu vou ter que tirar, para completar 25, eu preciso de quanto? Ó, é só fazer 25 menos 8. Então, para completar os 25, faltam 17. Faltam 17 mesas para completar o lote de 25 que foi vendido. No caso, esses 17 não é mais a 240. Eu estou tirando desse aqui, certo? Então, o preço vai ser 280 agora, né? 280. Então, você multiplica aqui 17 vezes 280, que dá 4.760. Então, isso daqui está saindo do estoque. Se você quiser, você pode até somar aqui, ó. A soma dos dois dá 25, né? E se você somar 1920 mais 4.760, dá 6.680. Ok? Isso aqui você não precisa fazer, mas é só para você ter a prova, né, de que você está tirando 25 unidades, você somou os dois aqui, para ter certeza de que não errou. E se você somar aqui, dá isso, né? E lembrando que nós nunca devemos somar preços unitários. Bota um tracinho. Então, vamos analisar aqui qual seria o saldo final no dia 8. Então, nós podemos começar aqui na linhazinha do 8. Você ainda tem aqui esses 8? Tem não, né? Você já tirou. Desses 38, você tirou 17 para completar esse lote. Então, 38 menos 17 dá quanto? 38 menos 17 dá 21. Então, você restou aqui no seu estoque uma quantidade de 21 mesas a 280, ok? Que dá 5.880. E essas outras 5 que entraram. Nesse caso aqui, pessoal, é o mesmo preço, né? Você poderia até somar, porque é o mesmo preço, não iria dar diferença nenhuma. Mas eu vou manter aqui o mesmo raciocínio. No caso, qual o seu novo saldo aqui, hein? 21 mais 5 dá 26. 5.880 mais 1.400 dá 7.280. Ok? E aqui você não pode somar preço. Só que aqui tem uma coisa interessante. Ó. Como esses dois lotes aqui são ao mesmo preço, então eu não vou somar, mas eu posso simplesmente botar aqui, ó, 280. Por quê? Porque os dois são ao mesmo preço. 21 meses a 280 mais 5 meses a 280 dá 26 meses a 280. Concorda comigo? Então, esse é o meu saldo final no dia 8. Olha como é importante você alinhar aqui, ó, porque você olha para o dia 8, aí você tem aqui essas 21 que entraram, mais 5, né, 26, você consegue manter uma organização. Então, o último lançamento aqui foi uma venda no dia 11. Aliás, dia 14, né? Dia 14 do 10, de acordo com a nota fiscal 3238, aliás, 38. Ah, essa anterior aqui eu tinha errado aqui, ó, 5445. Então, nota fiscal 3238. Você tem aqui entrada ou saída? A perguntinha da vez. Venda é
Saída. Sempre que houver venda é saída. Então não houve entrada. Houve uma saída de 11 mesas. Uma venda de 11 mesas. Então, aqui, nesse caso, eu teria que tirar primeiro do de 21 aqui. Mas como eles são o mesmo preço, não tem divergência de preço, então vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo valor. Então, você vai simplesmente pegar aqui dos 26, 26 menos 11, o preço vai ser 280, não há divergência. 11 vezes 280 dá exatamente 11 vezes 280, 3.080. Ok? Você tinha 26. Lembrando que aqui eu fiz a conta direto do 26, porque os dois lotes aqui são ao mesmo preço. Eu não tenho preço divergente aqui. Se eu tivesse dois preços divergentes, eu teria que fazer o passo a passozinho, né? Então eu tinha 26, tirei 11, restaram 15 mesas a 280, porque eu só tenho um preço agora no estoque, que dá exatamente quanto? 15 vezes 280, 4.200. Então, pessoal, utilizando o método PEPS de avaliação, primeiro que entra, primeiro que sai, nós temos aqui ao final do dia 14 de outubro um saldo final no estoque da empresa de R$ 4.200 em estoque, um total de 15 mesas a R$ 280. Tá certo? Então é isso. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, curta o vídeo se você gostou. E agora eu vou apresentar para vocês os métodos WEPS e o custo médio ponderado. Tchau, tchau.